Grande Sol, uma das participantes ilustres do Big Brother Brasil 4. Espero que ninguém tenha desligado a rádio, né? Escutando a Sol. Acho que não entenderam nada, né? Ela chegou a lançar CD com esse hit dela? Acho que não, né? Paula, nossa produtora, não era nem nascida, né, no Big Brother Brasil 4? Era, já tinha um ano. Já era nascida? 4 anos. 4 aninhos? 4 aninhos. E hoje ela é uma fã de BBB, mas ela diz, não conheço a Sol. Solange. A Solange, ela ficou famosa justamente numa prova do Líder, onde ela estava enjaulada e começou a cantar essa música. Começou a cantar Yar no Ou. E aí ela provou a potência do inglês dela, Exatamente. Né? Depois ela aproveitou disso, ela fez propaganda, ganhou curso de inglês, enfim. Tudo rende, né? Tudo tu viu rende. Que o Luciano já fechou parceria com o McDonald's? E pegou Covid. Meu Deus, 48 horas fora da casa, tadinho, Vitor. A gente tentando abraçar os fãs. Exatamente, no McDonald's. Era tudo que ele queria. Programa do Avesso no ar. Na verdade, programa do Avesso ou Inside Out? Inside Out. Ah, Inside Out. Nossa, o que é isso? Como elas colocam um R no Inside Out? Repita. Inside Out. Inside Out. Do you speak English, Paula? Do you speak English, Vitor Burigo? I speak. Hoje o programa é daqueles que a gente gosta, pra gente aprender inglês de uma maneira ou de outra. É fácil inglês, professora? Teacher. Acho que não. Não é fácil? Não. É difícil? É. Mais do que o português? Eu acho que os dois é igual, cada idioma com as suas preposições. Peculiaridades. E por exemplo, no português a gente tem todos os artigos e no inglês a gente tem todas as preposições. Então, assim, qualquer idioma vai ser difícil e tem que praticar bastante. A pessoa, quando ela mora muito tempo nos Estados Unidos, ela acaba esquecendo um pouco do português, as palavras do português? Não, é que eu acho que a gente fala muita palavra lá já usando mesmo com brasileiro. Então, por exemplo, existem algumas palavras que os próprios brasileiros, quando estão falando português, só usam elas em inglês. E aí, aquela palavra, quando você tenta falar ela em português, ela meio que dá uma travada, porque você não lembra. Então, por exemplo, eu lembro que na época que eu morava lá, às vezes eu ligava conversando com a minha mãe e eu falava assim, ô mãe, você viu aquela bag? E bag é bolsa. Então, tipo assim, só que a minha mãe é brasileira, não fala nada de inglês, e aí ela falava... Viu o quê? Viu o quê? Aí eu, aquele negócio que eu te mandei, mãe, e aí a bolsa falhava um pouquinho pra vir. Mas isso não é marra, né, Lô? Isso é porque vocês não, é porque a gente mesmo, é porque você fica ali, bag, você fala português o tempo inteiro, você tá falando bag. E aí chega um momento que você só fala, calma aí, como é que é essa palavra aqui em português mesmo? Mas não é que você esqueceu. Dali a pouco você já fala, não, é a bolsa, ó, é bolsa que fala, né? Então, não esquece. Mas é lógico que tem umas palavras que você tem que ficar lembrando. E tem agora, recentemente, essas palavras de reuniões, né? Fazer uma call. Tem muita palavra em inglês. Ele tem um know-how. Tem uma amiga que só fala assim, aí ela virou piada na turma, porque sempre é tudo em inglês. Meeting, call, brainstorm. Feedback. Tem até uma listinha, né, com as palavras que... Ao invés de usar... Tem uma call, não é call, é reunião. Tem essas coisas. E tem um meme tão fofinho, né? Que diz, uma mãe criou um filho com tanto amor pra hoje ver ele falando mindset. É o mindset. Programa do Avesso. Quem está com a gente hoje, Vitor Burigo? Lorraine ou Lorraine? Lorraine Cristina dos Santos. Olô, mas tu não podia ser Lorraine. Porque olha só, ela Lorraine. Ela nasceu... Os americanos me chamam de Lorraine. Tu nasceu em Curitiba. E aí tu nasceu com o nome gringo? Lorraine é da onde? Lorraine. Então, na verdade, a minha tia achou esse nome numa lista telefônica e falou pra minha mãe, olha que nome legal. E aí ficou. E a tua mãe achou legal e colocou. E a minha mãe achou legal e foi na onda e colocou. E Cristina também é nome, não é sobrenome. Não, é nome também. Tu é nome duplo. Lorraine Cristina. Pra falar, Lorraine Cristina, vem aqui. Então, esse é o segundo nome. E aí nos Estados Unidos era Lorraine Christine. Como que eles se chamavam lá? Lorraine. Lá tem muita Lorraine? Tem, mas elas são tudo velha. Tudo velha? Porque é um nome antigo, né? Então, assim, tipo, vamos dizer aqui no Brasil a gente tem Elizabeth. Hoje em dia você não vê muito jovem com o nome de Elizabeth. E é bonito, né? Eu acho um nome tão bonito. Mas aí forte, eles chamam Elizabeth. Quando eles falam assim, é old school, é porque é um nome velho, entendeu? Nome antigo. Nossa, você, tipo assim, nossa, o teu nome é das antigas, né? Então, é um nome que tem bastante pessoas mais velhas, tipo, acima de 50 anos. Tem bastante Lorraine. Tu vai ser a avó Lorraine aqui no Brasil. Mais ou menos. E tu, o vô Vitor. E a avó Pete. A avó Priscila, vó Pipi. Né? Vó Pipi. Tá, Lô, tu nasce e mora em Curitiba até os 16 anos. E aí tu vira modelo? Model, supermodel. Supermodel? Aqui eu só vou falar inglês hoje. Aqui esse programa Just Speak English, ok? Então, aí eu fui pra...
eu fui para São Paulo, porque, né, aquela coisa assim, bem na época que Gisele Bündchen estoura no mundo, e aí, você é magra, alta, loira, bah. E aí vou para São Paulo, só que assim, eu não gostava, né? Eu não gostava da vida de modelo, eu não gostava quando Mas olhava... ser magra, tu gostava, né, Lourenço? Senão a gente joga aqui de cima. Não, na época eu não gostava. Não gostava também, tinha apelido na escola. Naquela época, Todo modelo conta isso. Eu também não gosto de ser magro, por isso que eu invisto na alimentação, na gastronomia. Exatamente. Não, hoje eu falo que eu gosto de ser magra, mas sinceramente, quando eu era jovem, eu detestava ser magra. Eu sempre fui a mais magra, a mais alta, tudo. E era assim, era o poste, era a girafa, era a vareta, era o esqueleto, era... Enfim, o esqueleto da sala de biologia. Então, não gostava de ser magra. Mas fui para São Paulo, morei lá 1 ano e detestei, porque além de eu ser magra, eles falavam, você tem 2 quilinhos para perder. Meu Deus! E aí era aquela coisa assim, não come a pizza, come o alface. Eu falava, como assim? Era pressão mesmo? Depression? Era depression. Era depression. Mas aí você ficou 1 ano modelando, assim. Modelando. Mesmo não gostando, assim, mas aí entrava uma graninha. Muitos então... jobs. Jobs. A lot of jobs. Né? E aí, tipo, entrava uma grana, conhecia muita gente. Mas aí foi indo, eu falei, cara, não é isso. Eu não vou estourar, porque eu não sigo o que eles mandam eu seguir. Então, pra que eu vou ficar aqui também dando murro aqui nesse lugar em São Paulo, se é uma coisa que eu não quero. Só que também eu não sabia o que eu queria, né? E aí voltei... Que isso, tu tinha 16 anos, 17? 17. Aí voltei para Curitiba, fiquei um tempo. E a minha tia, que mora nos Estados Unidos, que já morava lá há uns 15 anos, ela falou assim, vem pra cá então, já que você não sabe o que você quer da vida. Vem pra cá, você vai estudar inglês, fica aqui 1 ano, pelo menos, trabalha um pouquinho, conhece por aqui. E aí eu fui com o intuito assim, vou pra ficar 2 anos. E aí fiquei 12. Onde lá? Massachusetts, ali na região de Boston, ali. Que tinha muito brasileiro, né? Não sei como é que tá hoje, mas era continua tendo. Boston era muito conhecido. Dificilmente, por exemplo, Massachusetts, né, que é o estado ali, Boston é a cidade, é a capital, Boston brasileiro não mora, tá? Só pra gente deixar claro aqui. Não, porque Boston é a cidade cara. Então, por exemplo, o pessoal não mora em Boston, mora nas cidades ao redor de Boston. Só que é aquela coisa, lá eu conhecia muita gente de Criciúma, mas quando a gente ia entrando mais assim, era de Turvo, da Redondeza aqui. É da Redondeza, só que o pessoal fala Criciúma, que é para todo mundo se localizar. Mesma coisa, todo mundo fala, eu morei em Boston. Não. Na verdade, você não morou em Boston, você morou na Redondeza ali. Gisele Bündchen mora em Boston, viu? Aí olha a ligação de vocês, modelo, exatamente, entendeu? Gisele tinha dinheiro, podia morar em Boston. Tipo assim, um aluguel de um cubículo lá, que eu falo assim, uma caixa de fósforo é $4.000, entendeu? $3.000. Então, assim, é alto, então o brasileiro não mora nessa área. Geralmente trabalha ali e tudo. E aí eu morava numa cidade próxima onde tinha muita gente de Criciúma. É uma cidade que, se você andar na rua, o comércio, assim, você vê bandeira brasileira para tudo que é lado e você pode falar português na rua. Não foi lá que montaram x-salada? Criciúma? Tem x-salada, tem pizzaria, tem padaria. Brigadeiro. Tem tudo. Eu lembro que uma época, até uma matéria que eram as duas cidades que mais tinham brasileiros nos Estados Unidos era Governador Valadares, né? Que saía a galera de Governador Valadares, e Criciúma era o 2º lugar. Olha só. De pessoas que moravam em Boston, na Redondeza. Que é o que o pessoal fala. Tipo, o pessoal fala que é de Criciúma, mas não necessariamente que seja de Criciúma. Então, eles fazem as contas ali. É Governador Valadares, e aí conta Governador Valadares e Ipatinga. E aí é engraçado, porque essa galera mora em Framingham, que também é uma cidade ali na região de Boston. E o pessoal de Criciúma geralmente era Everett, Somerville, que aí é a outra região de Boston. E aí o custo de vida é bem mais baixo? É bem mais baixo. É bem mais baixo e fica, tipo, a 10 minutos de Boston, de carro, né? Dependendo do horário do rush ali. E tem trem, tem ônibus, tem tudo. Então, o pessoal geralmente opta por morar um pouquinho mais afastado. Hoje, o custo de vida já está mais alto, principalmente em Everett, que era a cidade que eu morei, por exemplo. Mas é porque eles abriram um cassino lá na mesma cidade. Então, o cassino fez com que o valor dos aluguéis, enfim, subisse, mas a brasileirada continua por lá. Mas aí tu chega lá, zero inglês. Eu já dominava um pouquinho a língua. Nada, falava cheese em vez de falar cheese. Então, eu chegava lá e pedia uma cheese pizza. Uma pizza de queijo. Bem assim, era uma pizza cheese. E assim, fui aprendendo na marra.
Porque tu nunca tinha se interessado pelo inglês aqui no Brasil? Não, até... Escola, aquela coisa da escola. É, só. até entrei num cursinho, mas aí, tipo, aquela preguiça de estudar, aquela coisa de ir lá fazer um mês e, tipo, isso não é pra mim, eu não vou aprender, eu nunca vou precisar disso mesmo, não vou sair do Brasil e tudo mais. E aí chega um momento que, né, a gente chega lá e fala, e agora ferrou. E aí você chegou lá e foi trabalhar no quê? Eu não foi trabalhar ainda? Ficou na casa da tia? Nada. Descobrindo o lugar ou já foi pro Ela não tem batente? cara de quem ficou parada. Não fiquei. E pensa que a tia, você acha que a tia ia deixar? A hora que eu cheguei, ela Já colocou pra a trabalhar. hora que eu cheguei lá, ela já tinha um trabalho pra mim. Eu cheguei lá na segunda, no sábado eu já tava trabalhando. Então eu cheguei lá, fui trabalhar num bar, aonde tinha bastante brasileiro. Então era uma noite brasileira e eu fui trabalhar no bar de bartender. Eu falei, tá, mas nunca trabalhei fazendo bebida. Minha tia falou, não, eu também trabalho, eu vou te ensinar aqui tudo. Tinha falado com o chefe dela, me colocou pra trabalhar. Só que o problema é que, assim, bartender e garçom ganha gorjeta. Se você não ganha gorjeta, você não tem salário. E brasileiro é ruim de dar gorjeta. É que a gente não tem esse costume aqui, né? A gente não tem esse costume no Brasil. E lá, os brasileiros lá, eu acho que hoje até não tanto, mas na época que eu cheguei lá, a galera que trabalhava, por exemplo, na construção ou na limpeza, que era o pessoal que ia lá numa noite brasileira, que tinha música brasileira, tinha pagode, tinha isso, tinha aquilo, essa galera, ela achava que a gente tinha um salário. Entendeu? Então essa galera pensa assim, ela já ganha um salário, pra que eu vou dar gorjeta? E aí é onde entra a questão, não, galerinha que trabalha em bar e restaurante lá não tem salário. O salário deles é através da gorjeta. Se você não dá gorjeta, ele trabalha de graça, ele tá te atendendo de graça. E é em tudo que é lugar, assim, né? Então, o pessoal não dava gorjeta. Eu falei, tá, mas aí eu não faço nem pra pagar o lanche do dia, né? E aí foi aonde fui limpar a casa durante a semana, limpei casa menos de um mês. E a minha história com o inglês começa ali nessa questão de limpar a casa, porque o meu foco era, posso voltar para o Brasil sem um centavo, mas eu não posso voltar para o Brasil sem falar inglês. Eu vim para cá, outra prioridade. Tipo, ali era a minha prioridade. Eu posso voltar para o Brasil sem ter um centavo no bolso, mas eu tenho que aprender a falar inglês. E o que eu vou fazer para aprender a falar inglês? E aí eu fui trabalhar limpando casa, e um dia eu tô lá limpando a casa, assim, e a dona da casa, que era americana, começou a conversar com a minha chefe. Então, eu estava ajudando uma mulher. Ela que tinha o contato com a americana, ela que tinha o serviço. E ela precisava de uma ajudante, então eu ia lá ajudar ela. E aí, a dona da casa, a americana, começou a conversar com essa brasileira, e essa brasileira não conseguia responder ela. Não da forma que ela queria. Respondia muito, assim, torto. E aí, de repente, eu de longe, assim, só olhando e passava e coisa, e as duas tentando ali se comunicar. Que agonia, né? E aí, eu vi que a minha chefe ali, no caso, né, a brasileira, começou a ficar nervosa. E aí, ela pega o telefone e liga pro marido dela e fala assim, você fala pra essa mulher que isso daí não tava no nosso combinado, que não sei o que, e bravo. E passa o telefone pra americana. E a americana vai lá e fala com o marido dela e passa o telefone pra... E vocês duas plantas ali, vocês, o que não, essa mulher tá gritando? eu só olhando, e eu falei, como assim a minha chefe tá aqui há 16 anos e não consegue falar ela com essa americana e tem que ligar pro marido fazer a tradução? Porque a minha tia fazia a tradução pra mim, né? Eu tava lá há menos de um mês, a minha tia, quando precisava falar alguma coisa, ela falava, né? E aí, quando a gente entrou no carro pra ir embora daquela casa, eu falei, Cláudia, lembro do nome dela até hoje, ela era de Governador Valadares. Eu falei, Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta. Não se ofenda, mas você não fala inglês? Você não tá aqui há 16 anos, como é que você não fala inglês? Aí ela falou, Lorena, eu vou te responder essa pergunta com outra pergunta. A gente já entrou em várias casas. Quantas casas você vê os americanos vindo falar comigo? E eu vou te fazer outra pergunta. Vaso sanitário fala? Tipo, mesa, vidro, coisa que a gente tá limpando, fala. Aspirador de pó, fala? Falei, não. Falou, pois é, se você não tiver em contato, você não vai aprender a falar. Ela ia fazer o serviço dela e ir embora. Fazia o serviço dela e ir embora, ninguém conversava, ninguém vinha. Então, tipo assim, ela não tinha isso. E ela falou, eu tentei estudar várias vezes, fui para a escola de inglês várias vezes. Você aprende, mas você não aprende o suficiente. Você precisa estar em contato, você precisa praticar. Então, não é o suficiente para você sair falando fluentemente, né? Se não praticar ali. E aí, eu lembro que eu cheguei em casa e falei com a minha tia. Eu falei, tia, a Cláudia não sabe inglês? Ela falou, lógico que não.
trabalho, ninguém que faz o tipo de trabalho que ela faz, porque a minha tia já estava lá há 15 anos, fala inglês. Eu falei, tá, e você fala? Ela falou, Lorena, eu trabalho com comércio desde que eu cheguei aqui. Eu preciso falar, né? Tipo, eu não tenho outra opção. Eu estudei desde que eu cheguei aqui. E aí eu falei, pô, eu preciso mudar de trabalho. E foi aonde ela falou assim, eu falei assim, ó, tem uma vaga numa padaria lá que é pra trabalhar com comércio. Só que essa padaria é brasileira, mas ela falou, sempre vai entrar um americano. Minha tia falou isso. Sempre vai entrar um americano, você vai ter que se virar. Ela falou, se tem vaga lá, vai. Aí cheguei lá, eles tinham uma vaga, só que tinha que estar lá 5 horas da manhã. E era longe da minha casa, era uma distância de uns 15 minutos de carro, sem movimento. E aí eu falei, tia, mas a vaga é só para chegar lá às 5 horas da manhã. Ela falou, tudo bem, se não dirige ainda, eu te levo. Todos os dias, 5 horas da manhã. Olha. Ela falou assim, você quer mudar? Eu te levo. Aí eu falei, tá bom. E ela trabalhava em restaurante até 3 horas da manhã. Então a minha tia chegava, Meu Deus, mal ela dormia, virava. ia me levar e depois voltava para casa e até eu comprar um carro e começar a dirigir. E aí fui trabalhar nessa padaria e foi ali que mudou, assim. Entrava realmente muito americano e aí você tem que se virar. A primeira experiência foi como na padaria? Ah, Como americano. Foi americano ou brasileiro? Pois é, quem chegou primeiro? Não, brasileiros, porque a padaria era brasileira. Então, Tá. assim, ó, pensa que era uma cidade que tinha acabado de abrir, era o primeiro comércio brasileiro daquela cidade. A única padaria brasileira da época ficava a 50 minutos daquela cidade. Então, os brasileiros que moravam ali não comiam um pãozinho, uma coxinha, um pãozinho de queijo há muito tempo. Então, fazia fila para atender. Só que nessa que fazia fila, os americanos dali da redondeza passavam e falavam: O que tem "Esse aí, lugar, né? Começaram a WhatsApp. olhar. o que começaram é a isso? O que tem perceber. aí, né?" E aí começaram a entrar. Os americanos começaram a entrar. E aí era fogo, porque daí é comida que eles não têm lá. Eles gostam tudo que eles E aí tem que Aí- explicar o que é uma coxinha. exatamente. E aí ele chegava e tipo, what is this? E olhava e eu falava, ai, coxinha. E agora? Eu falava, coxinha. Não tem nome, né? Coxinha é Não coxinha. tem nome, não tem nome. Só que daí você tem que explicar do que é feito, né? Daí tinha que falar. Então, assim, fui aprendendo com outras meninas brasileiras também que trabalhavam lá E daí vocês atendiam os brasileiros em português. em português. Ah. E atendia ali os americanos. Então, as primeiras vezes era aquela coisa, porque eu trabalhava com bastante menina que elas ainda estudavam no high school, então elas já era brasileiro, mas estava lá já há 5 anos, 10 anos, então elas já falavam inglês, né? Eu é que não falava nada. E aí eu ia lá e chamava. Só que nas que eu ia lá e chamava, eu ficava perto e via como é que elas iam falando. E aí eu sempre perguntei, eu falei, como é que você explica a coxinha? Delas falavam, Lorraine, só fala que é uma massa frita com frango no meio. Pronto, é isso que você tem que falar, massa frita com frango no meio. Aí eu falava, tá bom. Aí, e o pão de queijo? O pão de queijo a gente explica que é uma massa de pão com queijo. E deu, e é tudo assado, tudo junto. E assim a gente foi fazendo. E a minha, assim, uma experiência que eu lembro muito é que às vezes eu dava as coisas para os americanos provar, porque eu não sabia falar. E aí eu falava, cara, prova aí e me diz o que é isso. Porque, tipo, eu não sabia explicar o que era o que eles estavam perguntando. O que é esse pão? Eu falava, o que tem dentro desse pão? Eu falava, eu não sei falar isso em inglês. E naquela época não tinha Google Tradutor, não tinha smartphone, não tinha nada disso. Então a gente não tinha que fazer, tinha que se virar né? mesmo, assim, tinha que se virar mesmo. E foi aí que tudo... E quanto tempo foi nessa padaria? 8 meses trabalhando bastante. ali. E foi através dessa padaria que eu mudei de trabalho, porque eu comecei a atender um casal de gregos, que eles tinham pizzaria e lanchonete, e lavanderia, enfim. E aí, de tanto eu atender eles e tudo, eles gostaram do jeito que eu atendia e me convidaram para ir trabalhar em uma das lanchonetes deles. E aí mudei de trabalho porque... E aprendeu grego também. Eu não, meu marido aprendeu, porque trabalhou 11 anos com o grego. Então, assim, meu marido entendia o que eles falavam. E o teu marido que é de Sara. O meu marido que é Aí de é a Sara. história para o segundo bloco, hoje com ela, Lorraine Cristina dos Santos, falando um pouquinho aqui de inglês. Ela que foi sem nada, né, para os Estados Unidos, sem saber o inglês e já chegamos na fase que ela já aprendeu, Vitor. O nosso ouvinte está dizendo, oi, Peter, oi, Vitor, tem uma filha que o nome dela é Lorraine, aí tem 2 R's e o Y. Vamos pro intervalo? A gente já volta. Programa do Avesso de volta, hoje recebendo ela, Vitor Burga, nossa convidada. Como que é convidada em inglês? Como é que é? Guest?
Our guest. Our querida! guest. A Lorraine Lorraine. Cristina dos Santos. Ela que foi morar nos Estados Unidos e aí casou com um issarense. Então, né? Encontrou um A gente não manda issarense no lá. coração. Gente, olha o mundo que pequeno. E aí ele morava muito tempo lá? Ele já morava lá há 3 anos. Então, ele ficou lá 15 e eu fiquei 12 no total. Fizeram filho e tudo lá? Fizemos filho e tudo lá. Ela nasceu lá? Nasceu lá. Mas se Como- conheceram no trabalho? Como é que foi? Conta esse encontro. Então. Foi no show eu da Kelly trabalhava- Key? Tu já viu? Não. Isso é spoiler que a Lorraine tava contando pra gente que ela trabalhou num bar e aí aquele que uma vez foi tocar lá. Enfim, vários artistas, né, Lu? Exato. Depois saberemos. Não, mas assim, eu trabalhava naquela padaria brasileira e foi lá que a gente se conheceu. Ele trabalhava numa pizzaria do lado, pros gregos, e aí, e aí ele ia na padaria todo dia lá, viver, né? E aí a gente foi conversando e foi rolando Quem falava inglês aquele melhor? Tu ou clima. ele? Ele falava, porque quando eu conheci, ele já falava inglês, né? Porque ele já trabalhava lá há muito tempo, então eu não falava nada. E hoje eu falo que eu dou um banho nele. Hoje tu superou. Hoje eu Mas superei. vocês Muito dois bem. namorando falavam inglês ou português lá? Português. Assim, a gente sempre falava português. Os únicos momentos que acabavam saindo em inglês é que às vezes a gente chegava em casa, então assim, passava 10, 12 horas trabalhando, e aí quando chegava em casa, meio que chegava ainda com a cabeça a 1000 por hora no inglês, então chegava em casa falando inglês e de repente, por que eu tô falando inglês com você? E aí mudava pro português, porque português é o nosso primeiro idioma. Até é uma coisa assim que em casa a gente se força um pouco para falar mais inglês por causa da filha. Pois é, ela nasce e aí vocês educam ela nas duas línguas? E a gente tenta, mas o primeiro idioma dela é português. Quanto tempo mas, ela mas ficou lá? ela super entende inglês. Ela entende 90% de Inveja, inglês. né? Mas assim, Ela ela Amo vem ver criança falando já, inglês. tem eu até também. uma história engraçada sobre ela entender inglês. Como é que é o nome dela? Bárbara. Bárbara. Bárbara, deve estar escutando a Bárbara. Beijo pra Bárbara. Kisses for you. A tia também speak English. Isso aí. Então, Oh, a God. Bárbara, oh God, a Oh, Bárbara nasceu lá e a gente veio pro Brasil, ela tinha 1 aninho. E desde que a gente veio pro Brasil, vai assistir televisão, a mãe pega no pé, não, televisão em inglês. Então eu sempre fico pegando muito no pé dela e tudo, e a gente tenta conversar e tudo mais. E no início, meu marido, quando não queria que ela soubesse de alguma coisa que a gente estava conversando, falava inglês. Hoje em dia, quando ele fala, ela começa a rir. Ela entende, Porque né? ela entende. E até uns 2 meses atrás, a minha tia que mora nos Estados Unidos, que foi a tia que eu fui para lá, ligou para falar com a gente. E aí tava o marido dela, que é americano, e o filho, que também é americano e não fala nada de português. Eu tenho um primo que não fala nada de português, ele só fala inglês, né? E aí eles começaram a falar com a Bárbara ali na chamada de vídeo, e ela foi entendendo e foi respondendo eles. Quando a minha tia foi falar inglês com ela não entendeu. Olha. E aí ela virou a piada. Tipo, meu tio e meu primo falaram assim: ela só entende americano, ela só entende inglês de americano. Teu inglês aí que é todo cheio de sotaque, ela não entende, enfim. Então, assim, foi ali que eu percebi que não, tá dando certo, ela tá realmente aprendendo. Com a gente, ela é meio preguiçosa, assim, pra falar, mas tá indo, tá indo. E aí vocês casam, têm uma filha e decidem voltar pro Brasil. Por quê? O que aconteceu? Chega muito tempo aqui, Depois hora de 12 voltar anos, pra isso? casa. Não adianta, né? Nosso país, enfim, nossa língua. Volta, né? Eu acho raro que não volta, É. né? Acho que a maioria volta, né? A Lu? maioria volta. Volta, depois volta pra lá. Fica um tempinho. Volta depois... e fica um tempinho e fala, ai, que horror, credo, pra que eu voltei? E volta pra lá. Não, eu acho que os que não voltam é quando fazem realmente uma vida lá. Por exemplo, a minha tia, apesar de agora, eu falo que a idade tá começando a bater, ela tá vindo pro Brasil com muita frequência. Então, assim, e ela só não volta pra cá porque, tipo, o marido americano, Tudo lá, né? o filho só fala inglês, a vida dele é completamente lá, então ela não vai largar a família dela e vai vir. E eu acredito que muita gente que fica lá, assim, pro resto da vida é porque realmente faz essa estrutura familiar lá e aí depois é difícil de você simplesmente falar, agora eu quero voltar pro meu país, você tem que me acompanhar. Não é assim, as coisas não são tão simples, né? Mas eu acho que, a gente voltou por simples motivo. Era família, a gente queria que a filha crescesse perto dos avós, enfim, a gente queria realmente que ela tivesse essa coisa familiar, principalmente na primeira infância. Então, assim, eu falo, voltamos por causa de pessoas. E hoje, se eu tivesse que voltar para os Estados Unidos, seria também por causa de pessoas. Eu me adaptei super bem no Brasil, assim, em nenhum momento me bateu o desespero. O que eu tô fazendo aqui nesse país?
eu vim para cá com a consciência de que o Brasil é o Brasil, né? Tem todos os problemas sociais, econômicos, enfim, que a maioria das pessoas que saem daqui por esses problemas. E quando voltam, você tem que ter a consciência de que eles vão continuar aqui, porque eles continuam aqui. Entendeu? Então, Mas o nosso dentista é mais barato do que o dentista americano? com certeza, e melhor também. Melhor. A odontologia é muito elogiada, né? Eu sei que tem muito dentista daqui que vai dar curso, inclusive, nos Estados Unidos. Já entrevistei algum? Sim. Não, e assim, não só odontologia, tá? Eu digo que até a medicina, a forma como os médicos aqui no Brasil trabalham é diferente, é melhor do que de lá. A atenção que os médicos dão aqui é 1000 vezes melhor que lá, assim. Lá você tem 5, 10 minutos na frente do médico, tudo que você responde é pro enfermeiro, entendeu? E enfim, aqui o atendimento é melhor, é Tu diferenciado. precisou de algum atendimento médico ou dentário sem falar inglês, Lô? Não. Aí deve dar um desespero, né? Porque Credo. nós Mas hipocondríacos, Não. né? Como é que a gente vai explicar pro Eu já médico? levava um dicionário junto já pra mostrar as doenças todas. Desenhava E é aí que a galera não aprende inglês. Porque lá eles têm intérprete para tudo. Você chega no hospital e quando você chega lá na emergência, a primeira coisa que tem você tem uma ficha lá para preencher e aí você coloca a tua nacionalidade. Quando você vai passar pela triagem, a primeira pergunta que você precisa de um intérprete? E aí, se você acha que você precisa de um intérprete, você fala ali, e às vezes o médico pede o intérprete, porque se ele acha que você não está entendendo, ele manda chamar o intérprete para você. Então, assim, são mais... No hospital que eu tive a minha filha, por exemplo, eram mais de 80 idiomas. Então, as pessoas chegam no hospital e são atendidas dentro do idioma dela, né? São pessoas... E essas pessoas que são intérprete, elas passam por um curso, tudo, para fazer essa parte da medicina ali e saber o que elas precisam falar, tanto para o paciente quanto para o médico. Então, é por isso que o pessoal não aprende a falar inglês muitas vezes. Moram lá 20 anos e não aprende. Porque nessas coisas que realmente precisa, eles têm o atendimento em português, né? Então, fica fácil. E essa questão de conviver muito com brasileiro o tempo inteiro também, isso não atrapalha um pouco? Atrapalha 100%. Bastante, né? Atrapalha tudo. E geralmente convive com brasileiro, assiste televisão em português, então assim... Não, eu ia dizer, e vive a vida daqui, né, do Brasil. Vive. Galera que sabe... Olha, eu conheço pessoas que sabem coisas mais daqui mais do que a gente, e moram lá. Estou falando de fofocas. Eu tenho aluno daqui de Criciúma, assim, da região aqui, aluno particular, que mora nos Estados Unidos. E às vezes eles falam, você ficou sabendo da fulana? Eu falo, gente... Ele sabe muito daqui. Mas quero aproveitar e mandar um beijo para toda a audiência da Rádio Som Maior, que a gente sabe que é forte, escuta muito no aplicativo e também no nosso portal 48. A rádio todos os dias. Tem gente que liga a rádio lá, desde o primeiro programa e segue com International, né? Esse programa é international. Inside Out is the best of the world. E aí você volta pro Brasil, mas não volta para Curitiba. Volta para Içara ou volta para Criciúma? Volta pro Rincão. Pro Rincão. The beach. Que era praia, não era município ainda. Já era município. Então faz era o tempo? primeiro. Eu voltei não faz. Eu nem sei quanto fazem tempo. 7 Quanto tempo que o Rincão é município? Emancipou? Acho que uns 10 anos, eu acho. Já tudo isso? Já, porque... Pra mim foi ano passado. Porque foi o Aécio, foi 4 anos. Aécio né? Neves, brincando. Não, o Décio? Décio. Aí agora já 4, teve 8, 4 mais 4. e agora já tá indo o quê? Pro segundo ano Não, de gente, novo? Balneário Rincão comemora 15 anos de emancipação Já? em 2018. Então façam as contas. 19, Meu Deus, pra mim era assim, 2 anos. Sei, assim, Quase 20, eu quase quando 20. eu cheguei era o Décio que era o prefeito. Então já era município. Já era município, E aí foi pro Rincão, então. Já conhecia o Rincão? Não. Não, porque conhecia o marido lá, né? Óbvio, não lá, conhecia, fiquei claro. lá e tudo. E aí quando a gente começou a resolver, assim, vamos embora pra onde, tudo, ele me perguntou, você quer ir embora pra Curitiba? Eu falei, pra mim tanto faz, eu não tô nem aí, eu vou pra qualquer lugar. E ele falou, não, porque eu queria voltar pra minha região. Criciúmense ama voltar pra isso daqui. Gente, o pessoal que é de Criciúma, Içara, Araranguá, o pessoal gosta de voltar pra cá. E ele convence o outro a voltar pra cá, tá? Eu conheço vários casais que, assim, a mulher é de São Paulo, voltou pra cá, o esposo de Belo Horizonte veio pra cá. Enfim, a galera gosta de voltar. E aí ele falou assim, vamos voltar? Eu falei, beleza, só que você sabe, né, Curitiba não tem praia. Então eu volto. Eu vou com você pra lá, mas a gente tem que morar na praia.
Ele falou, mas você tem certeza que você vai querer morar no Rincão? E aí eu falei, tenho certeza, eu gosto de praia, eu quero assim... Já tinha pesquisado o Rincão? Não. Nada. Eu só queria saber que tinha areia e mar. Pra mim era o que precisava. E realmente foi assim, morei lá 4 anos, feliz da vida, porque tinha areia e mar. E aí, só que aí a filha começou a crescer, e aí traz pra escola, volta, e vai e volta, e vai e volta. Aí eu falei, não, a gente tem que se mudar, ficar mais perto ali da cidade, porque esse vai e volta dá uma cansada. E aí, inevitável não trabalhar com inglês, né, Lô? Inevitável. Assim, a minha Tivesse história... outro emprego aqui? Não. Nunca. Fui fichada pela primeira vez pela escola de inglês. Assim, Chegou já pra dar aula, então. Então, na verdade, a minha irmã falou comigo logo que eu cheguei. Ela falou: e aí, o que você vai fazer? Eu falei: não sei, porque eu e meu marido a gente veio com o intuito assim: vamos olhar o lugar, vamos ver o que a gente vai fazer, tudo com muita calma. Assim, a gente veio bem programado para ficar aqui 3, 4, 5 anos vendo o que ia fazer. Assim, bem de boa. E aí, de repente, a minha irmã falou assim, eu se fosse você sabe o quanto que você fala inglês? Ela me perguntou, eu falei, eu não, tem como saber o quanto que a gente fala inglês? Ela falou, você tem que saber se você entende tudo. Eu falei, não sei, eu sei que eu sempre falei inglês lá e sempre me virei muito bem e tudo certo. E aí ela pegou e falou, tem os testes de proficiência, já ouviu falar disso? Eu falei, não, me conta mais. E aí ela falou e eu falei, vou fazer um teste desse. E cheguei na escola de idiomas, que daí eu pesquisei, Criciúma, quem aplicava teste de proficiência, e cheguei na escola para fazer esse teste de proficiência. Só que a escola estava desesperada procurando professor de inglês. E aí cheguei lá, mas por que você quer fazer o teste de proficiência? Falei, porque eu acabei de chegar dos Estados Unidos, passei 12 anos fora, e assim, eu não sei o quanto que eu falo de inglês, eu não sei se eu aplicar para uma empresa para trabalhar, eles vão me perguntar, enfim. E aí ele falou, mas por que você não vem dar aula? Eu falei, dar aula? Você nem sabe o tanto de inglês que eu falo. Ele falou, vamos ali conversar, 5 minutinhos em inglês. Foi literalmente 5 minutos. Eu deslanchou, né? Imagina. Comecei a abrir, ainda mais que eu tinha acabado de chegar, né? Então o inglês tava fresco. E dar aula tem que saber, tem que preparar, não é, né? Tudo bem. E tinha o método da escola, de certo, também, né? Então, só que aí eu falei, cara, eu não sei dar aula, eu nunca dei aula, eu não tenho a mínima ideia nem por onde que começa. Ele falou, não, você fala inglês, o resto eu vou te preparar. E aí tinha um método a ser seguido, e aí eu fiz treinamento ali, foi umas 2, 3 semanas de um treinamento bem intenso. E aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos ver se eu vou gostar, porque eu preciso gostar também. E a gente precisa ver se eu vou conseguir passar aquilo que eu sei, porque uma coisa é você saber, outra coisa é você conseguir transmitir para as pessoas o que você sabe. Exato. Né? Eu vejo muita gente reclamando assim, meu professor da universidade é o top na área dele, mas eu não aprendo nada com ele, eu tenho que pesquisar tudo sozinho. A pessoa fera e não consegue passar, E não consegue passar, então isso existe muito. E aí eu conversei, né, com o dono da escola ali, falei, então vamos fazer um teste. Fizemos um teste, foi aprovado. E aí, dei aula nessa escola por uns 2 anos ali, e depois parti para o particular. Junto com o Daniel? Você deu aula na escola? Junto com o Daniel. A gente veio aqui no programa junto com a escola. Verdade, vocês vieram no avesso, nossa, faz muito tempo. Tu, Daniel e a Ju. A Ju. E aí? E o Daniel tá na escuta, e ele tá dizendo, a Lorraine é a melhor professora, confio no inglês dela de olho fechado. Viu? Lógico, naquele programa a gente até bateu boca por causa de uma fruta. Foi? Não lembro? Nossa senhora, a gente ficou aqui numa bafão. Não, essa fruta é isso, essa fruta é aquilo. Eu falei, pode procurar aí que essa fruta eu tô falando. Que legal. E o Daniel hoje tá fazendo medicina, ó. Olha. Vendo, ó? Tá vendo a vida? Tá vendo a vida, Teremos um médico aí na nossa... Falou, aí deu aula na escola, tal, com um livro, aí depois saiu e foi dar aula particular? Fui dar aula particular, foi uma opção minha, até para ter flexibilidade de horário, eu queria, assim... Porque teve também outro bebê. Tive agora, faz pouquinho, 5 meses hoje a minha filha faz. Mas assim, foi por causa da primeira filha. Eu falei assim, eu dou aula na escola, eu dou aula de segunda a sábado todo dia até meio-dia. Às vezes saía da escola 9h30 da noite, né? E eu lembro que a pegada foi um dia que eu cheguei para minha filha e falei, filha, amanhã você vai para casa da vovó. Ela falou... Me conta uma novidade, eu vou sempre para casa da vovó. Aí bateu. Aí bateu. Eu falei, cara, o que eu vim fazer no Brasil? Porque eu não vim pro Brasil para trabalhar do jeito que eu trabalhava nos Estados Unidos. Isso veio até por causa dela. Qualidade de vida, né? Melhor, eu voltei pro Brasil para trabalhar um pouco menos, para ter uma qualidade de vida, para estar mais tempo com a minha filha. Então ali foi um gatilho. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí
já cheguei na escola dando meu aviso e, tipo, não quero mais, não é nada contra ninguém, eu só preciso sair. E de início, nem sair para dar aula particular. Só que aí comecei, o que eu vou fazer, né, gente? O que eu vou fazer? Fiquei ali aquele tempo lá. Aí eu falei assim, eu vou dar aula particular, não tem como. E aí montei todo um método próprio e comecei a fazer pesquisas e estudar um pouco mais. E aí comecei na aula particular. E o teu conteúdo na rede social é muito bom. Depois tu vai passar o teu @ pro povo te seguir. Vamos pro intervalo, Vitor Burigo? Let's go! Let's go! Chama o intervalo em inglês. Vou te desafiar. Hoje com a gente a Lorene Cristina dos Santos, a nossa teacher de inglês. Programa do Avesso is back? Is back. Com ela, a nossa teacher, Lorene Cristina dos Santos e ele, Vitor Burigo. Vitor. Não, lá é Victor, né? Lá é Victor. Victor. E tem o C? Lá, né? Victor. Eu não. Tá bom, olha só. Vamos dar um giro aqui pela rede social da nossa entrevistada. Da série o que os gringos não falam. Gente, eles não usam muito a palavra sleep. Então, quando eles têm que falar assim, ó, eu vou ir dormir cedo, ele vai falar, I will go to bed early. Tipo, eu vou ir pra cama cedo. Eu fui dormir cedo ontem. I went to bed early last night. Então, eles sempre vão usar o go to bed no sentido de dormir. Essas e outras... É tips? Que fala? Tips é gorjeta também? Também. Vale também pra tudo isso? Vale também. Ô, Lô, todos os dias tu entrega um conteúdo pra quem te segue? Todos os dias a gente tá lá, ou nos stories, ou em Reels, ou no feed, enfim, a gente tá sempre lá ativo. E o legal é os desafios que tu faz, né? Tipo, A ou B. Muito. Vai, Vitor, segue, é ótimo. Aí Qual tu é vê se tu acerta. o arroba? Passa O o arroba. arroba pro povo te seguir, aprender um pouquinho de inglês. 0800, né? Free. É free. Tá, Lorene Com Y. com Y. E um R só. Um R só. Lorene. Lorene, isso aí. Mas também dá pra buscar, é Lorene Cristina, mas dá pra gente buscar como inglês com alô. Vai aparecer também. Inglês com alô aparece? Inglês com alô Cristina aparece. CH. CH, Cristina com CH. Lorene com Y, _ Cristina com CH ou inglês com alô. Do básico ao intermediário em 5 meses. É o tempo bom para aprender o inglês? Então, esse é um curso que eu lancei agora desde que você estude todos os dias. Então, são Tem que aulas praticar, né? todos os dias, Não dá pra né? aprender inglês sem praticar, né, Lô? Não tem como, você precisa repetir, na verdade, né? Existem estudos que dizem, para você aprender uma única palavra, você precisa repetir, aprender essa palavra, você precisa repetir no mínimo aí 30, 40 vezes. Se a gente for pensar que no português, a gente aprendeu português porque os nossos pais, as pessoas que estavam com a gente, ficaram ali repetindo a mesma coisa todos os dias, né? Quer água, quer água, quer água, né? Vem com a mamãe, vem com a mamãe, vem com a mamãe, bonitinho da mamãe, de repente a criança vai lá e fala mamãe. Mas por quê? Porque ela escutou 1 milhão de vezes a mãe falando. Então, no inglês ou qualquer outro idioma não vai ser diferente. Você precisa repetir incansavelmente, assim. E essas dicas que você dá, assim, de... Tipo, pegadinhas, né? Isso também é muito de quem morou lá e conviveu também. Porque às vezes você vai num livro, tem o básico do básico. Uhum. Então o dia a dia, até no Brasil, né? Se a gente for ver as gírias que a gente fala, é difícil explicar para um gringo, sei lá, uma brincadeira que a gente faz, né? Uhum. Tem coisas que não existem lá. Então, isso também é muito... Então, você deve ter pego muito dessas muita coisa. Até hoje, né? Coloquial, até hoje. né? Do dia a dia. Isso, até hoje. Eu passo muito, assim, para os meus alunos, por exemplo, uma fala de um filme. Eu falo, tá, o que você acha que ele falou aqui? Meio que traduz, falou isso. Eu falo, não, pois é, isso daí lá, nesse sentido, é outra coisa. Então, assim, da mesma forma que a gente tem no português, né? Eu dou muito exemplo da meia, né? No português, a gente fala assim, 9h30. Então, a gente está falando 9h30. Aí a gente fala, o estudante paga meia. É a meia entrada. Mas eu vou calçar as minhas meias. Pô, daí é meia lá do sapato. E aí, tipo, não, compra meia dúzia, tá? Mas meia dúzia é 6. Então, quer dizer, explica isso para um gringo quando ele estiver aprendendo português. Né? É uma coisa nossa, que a gente aprende aqui no nosso dia a dia, que é uma palavra que serve para várias coisas. Eles também têm a deles. E você nunca deu aula para gringo de português? Já dei aula para gringo. De português. Já dei aula para gringo. É mais difícil? difícil? Muito mais difícil. Imagina Vai explicar para eles, tipo...
para eles, porque, por exemplo, quando a gente explica o to be, então, ser e estar, né, que é o famoso aí das escolas. E aí, de repente, você fala pro gringo assim, ó, eu estou é uma coisa, e eu sou é outra. Para eles é tudo I am. Então, ele fala, I am beautiful, I am at home. Então, tipo, eu sou bonito e eu estou em casa. E aí, você tem que explicar isso daí. E aí, quando eu dava aula, assim, para gringo, que eu dei aula até pro meu primo, o que eu sempre falava, eu falo, gente, ó, quando você tá lá, você fala, eu estou em casa, tô te ensinando, sou professora, eu estou em casa. Só que o brasileiro vai falar assim, eu tô em casa. Ele não vai falar, eu estou em casa. Ele vai falar, eu tô em casa. E o tô não existe. E o tô não existe. E aí a outra, mãe, tô indo ali. Mãe, eu estou indo ali, é o correto. Mas, não, ô mãe, tô indo ali. Ô véia, tô indo, vazei, fui. Quer dizer, eu falei, então, no português a gente também tem isso. Explicar pro gringo também é difícil e no inglês eles têm os deles também. Todas as conjugações de verbos, imagina, explicar para um gringo, pretérito. Não, gente, não tem condições. É difícil. Tem condições. Qual a palavra mais difícil em inglês, na tua opinião? Paralelepípedo. Não, a pronúncia, eu acho um mundo difícil. Aí me ensinaram que tem que colocar a língua no céu da boca. World. Tá. World, porque senão fica word. Tá. Word. Ela olhou, tipo, fácil essa Priscila. Fica... Não acho fácil. eu acho difícil. Eu falo que ele é uma... Difícil. Ele é pode ser uma combinação palavra, de duas palavras. Eu dou essa dica para aprender a falar a palavra. Para falar a Porque palavra world. em inglês é word. Word lá, tipo Word. o Word lá do computador. E o mundo em inglês tem o L. World. Exato. Mas aí eu sempre faço a junção de duas palavras no inglês. Então, were e old. Word éramos e old de velho. Então, world. Tenta, Pete, vai, fala. World. Hã? World. Viu? Eu tive aula com a Maravilhosa. professora Lorraine, entendeu? Aí ela me ensinou. Inclusive, Lô, a gente teve na sala de aula que eu estudei com a Lorraine, tinham dois jovens que eles detonavam no inglês. Ela mal criava a frase, eles já Tava respondiam. pronta. Geninhos, assim. Geninhos. Mas não tem, acho que séries, filmes, né? A TV, tem muita gente que aprendeu vendo Friends, todo mundo fala. Essa gurizada aí, do Friends, né? Tá voando no enfim, inglês. muita série, a galera vê. Eu acho é um exercício muito bom, série. Mais do que filme. Uhum. Eu acho que a série tem mais as gírias, mas não sei, tem uma coisa mais... assim, a gente tem que pensar mais que rápida. às vezes tem o sotaque também, né? Então, por exemplo, numa série você vai assistir vários capítulos, as mesmas pessoas com o mesmo sotaque. Então, querendo ou não, você vai acostumando com o sotaque. No filme tudo acontece muito rápido. Então, numa série, você vai ver os mesmos personagens, muitas vezes repetindo os mesmos vocabulários, as mesmas gírias, porque é uma gíria dele, que ele usa ali para o personagem dele. Então, eu acho que isso ajuda a repetição, né? Por isso que a gente fala que a repetição é que vai levar ali. Mas no caso dos meninos, também tem, assim, que eu vejo muito mais em rapazes, é o videogame. O videogame. Porque a galera joga muito online e aí joga o pessoal de fora. Então, tem muita gente que nunca fez inglês na vida, nunca fez uma aula, não fez nada. E aí você pergunta, sabe muita coisa, sabe muita gíria, sabe muito, por causa, tipo, mas eu jogo muito online, eu jogo o pessoal de fora, então... E tu recomendas matricular uma criança no inglês a partir de qual idade? Depende, sabe? Porque eu falo assim, você vai matricular com que intuito? Por exemplo, eu dou aula para criança, mas eu já deixo muito claro para os pais. Eu tô falando em longa data, porque uma criança, para ela, tudo é visual e auditivo, né? Para um adulto, eu acho que o adulto aprende mais rápido, porque ele tem a questão da escrita, ele pode usar como apoio, escrever, ler, e a criança não. A criança, dependendo da idade, é só visual e auditivo. Então, você precisa repetir com aquela criança várias vezes. Outra coisa você vai matricular essa criança no individual ou numa turma? Porque na turma vão ser outras crianças que falam também português. A criança não vai ficar quieta só escutando o professor falando inglês, ela vai se comunicar com outras crianças e como ela não sabe o inglês ainda, ela vai automaticamente se comunicar em português. Então eu falo que depende muito, por exemplo, eu tenho alunos de 4 anos, mas eles fazem aula individual e não passa de 30 minutos por dia. Por que não passa de 30 minutos? Uma criança não consegue se concentrar por 1h30, né? 2 horas. Sabe? Então, ficar a gente dentro... já tem dificuldade, imagina uma criança que já quer... Eu não dou nem para adulto. As minhas aulas é no máximo 1 hora, porque eu falo, gente,
vai dando 45 minutos, a tua cabeça já tá latejando de tanta informação, né? Então, eu acho assim, em turma, desculpa as escolas de inglês aí, né? Mas eu acho que não vale a pena. A criança muito mais brinca, é lógico, aprende lá umas palavras, uma coisa. Mas eu acho que não tem tanto resultado quanto os pais esperam. E às vezes é por isso que os pais falam, nossa, meu filho ficou 10 anos lá e não aprendeu. Pô, mas imagina, eram 8 crianças que falavam português, 1h30 por semana, ele não consegue se concentrar por mais de 20 minutos. É difícil. Que acaba levando mais para o lado da brincadeira, né? Do que do aprender mesmo. Antes de fechar o nosso papo aqui com a Alô, deixa eu dar um recadinho. A Unifique segue no container da Rádio Som Maior. Para quem ainda não colocou a internet em casa, está querendo colocar lá no Rincão. Para ganhar instalação gratuita, basta entrar em contato com o telefone da Unifique no WhatsApp 47 3380 0800, DDD 47 3380 0800, no container da Rádio Som Maior, no Balneário Rincão, ou em uma das lojas. E aí chega lá e fala que ouviu a promoção da instalação gratuita aqui na Som Maior. A melhor conexão do seu verão é na Unifique. Contrate agora 400 mega por apenas R$ 119,90 e ganhe essa instalação grátis. A internet nos Estados Unidos, rápida. Mas dá problema também, tá? Tipo a da Unifique. A da Unifique aqui é fantástica. Eu uso da Unifique. Tu usa da Unifique? Uso. Aí, ó. Pronto, ó. Tudo certo aqui. Adoro quando Tudo certo. sem combinar, fecha com o convidado. Fantástico. Perfect. Esse programa foi wonderful. Lô, adoramos. Passe suas redes sociais novamente. Tem vaga ainda pra gente estudar inglês contigo. Faça o convite. Invited. Então, tem vaga, quem sabe, para um próximo curso. Agora não tem vaga, mas é só ficar ligadinho que daqui a pouco eu abro uma outra turma aí para o pessoal. Nessa turma de agora já fechou, que eu estava com vagas abertas até a semana passada. Aula particular, infelizmente, tá uma fila de espera. Aí que é bom. Aí que é bom. Gente, a gente só traz noviças É, superstars, gente, né? Vocês acham que é sucesso. fácil ter aula com ela? Não Você é fácil. acha? Não é assim, né? Não, mas graças a Deus aí, mas os horários estão todos preenchidos, mas a gente sempre pode... Tudo é conversável, Tudo né? é conversado, Chama a Lorraine lá e tudo é bate um conversado. Isso aí. @Lorraine _ Cristina Isso aí. no Instagram. Só assim. Com várias dicas. Sou Várias good. dicas. Qual foi a música que tu escolheu? Your choice. We Can Do Better, porque é a minha filha, né, que tá escutando, ela adora essa música, Bárbara? canta. A Bárbara. Vai pra Bárbara? Som da mamãe, então? O som da mamãe, porque ela adora cantar, então é pra ela. Have a good weekend, Vitor Olha, Borico. ela tá demais, essa mulher. Bye, bye. Love you. See you. Como é que é segunda, gente? Monday. Segunda? Monday. See you Monday. Isso aí. See you. See you in Monday? On Monday, see you Monday. See you on Monday. See you on Monday. E sextou, como é que é? Sextou é Friday, né? Friday, Aí eu tenho que mandar um beijo pra minha prima Sandrinha, vai estar de aniversário. Ela Hoje? pediu pra mandar. É domingo. Domingo. Beijo, Sandrinha. Have Domingo. a great Sunday, Sandra. Beijos. Tchau. Até segunda.